companheiras e companheiros, 19ª semana do nosso projeto Reflexões Políticas Semanais. E essa semana que começou, para variar, com mais um retrocesso do país a nível internacional. O Brasil decidiu se abster de uma votação na ONU que iria aprovar uma resolução sobre a discriminação contra mulheres e meninas no mundo inteiro. O Brasil se aliou aí a países ultraconservadores como o Egito, como o Paquistão e como a Arábia Saudita. Países marcados por interferência religiosa na vida de seus cidadãos. Por outro lado, a semana também foi marcada por uma forte agenda no campo da economia. Vejamos os fatos. Na segunda-feira, nós tivemos mais 2 ministros do governo Bolsonaro confirmando aí ter pego a Covid-19. Para um governo negacionista, o coronavírus até que é bem real. Porém, o que marca mesmo é a obsessão do presidente Bolsonaro em relação ao famigerado remédio da cloroquina, né? Mais uma vez ele aí fazendo campanha sobre a cloroquina e nesse campo nós estamos completamente isolados no mundo. Por outro lado, uma notícia mais concreta foi que os bancos estão lucrando em meio à pandemia. Estão comprando riscos no mercado de títulos secundários, né? E aqui contam com a benevolência do Paulo Guedes, porque mesmo esses títulos sendo de risco, há uma certa garantia por parte aí do ministro da Economia e garantindo através de títulos públicos, o que é uma verdadeira aberração, mas que vem acontecendo que os bancos estão lucrando muito diante dessa situação. Na terça-feira, o Congresso Nacional, principalmente a Câmara, mostrou a sua verdadeira face. Diz que a reforma tributária, que foi enviada pelo governo Bolsonaro, era muito tímida, que deveria ser mais incisiva no que diz respeito aos seus institutos. Aqui um detalhe bastante importante. Nessa mínima reforma tributária inicial proposta pelo Paulo Guedes, ele alivia para o grande capital e onera de forma significativa as pequenas empresas e também os trabalhadores, na parte que diz respeito ao consumo. Aí mantendo uma distorção brutal em relação ao nosso sistema tributário, que deveria ser progressivo, mas que na verdade é regressivo, no sentido de que quem ganha menos é quem paga mais e quem ganha mais paga menos. Uma verdadeira aberração. Mas também tivemos na semana uma notícia favorável, que foi depois de muita luta, que aconteceu durante a semana, muita preocupação, mas muita luta, o Fundeb, enfim, foi aprovado. Mas que fique bem claro, o governo Bolsonaro fez de tudo para travar essa votação e agora quer se colocar como alguém que contribuiu para a votação do Fundeb, o que foi uma mentira. Na verdade, essa foi uma vitória do povo e uma vitória da oposição. Na quarta-feira, vimos aí até onde vai o egoísmo dos Estados Unidos. O parceiro estratégico do bolsonistão. Os Yankees compraram na bagatela de 2 bilhões de dólares as potenciais vacinas contra a Covid-19. E aqui um detalhe, à medida que sair essas vacinas, está garantido para os Estados Unidos. Os outros países ficam aí desacobertados pela essa questão da pressão financeira dos Estados Unidos, mostrando a completa falta de solidariedade no mundo num momento tão crítico, né? Por outro lado, a gente viu também o economista Franco alertando que não é trabalho do Banco Central comprar crédito privado, aqui em relação àquela questão que o Paulo Guedes vinha fazendo, né? Promovendo ali um certo colchão em relação a essa compra de títulos pelos bancos que estão lucrando em cima disso, mas o economista Franco vem alertar aí que não é papel do Banco Central fazer esse tipo de operação. Aqui a gente percebe o que é o liberalismo desse governo. Para os amigos, o caixa está liberado, inclusive com garantias do governo federal. Para os adversários, são os riscos de mercado que devem operar, o que é um absurdo completo. Na quinta-feira, nós tivemos a quinta da insanidade. O presidente Bolsonaro, contaminado, estava aí passeando de moto e falando com pessoas normalmente no Palácio do Alvorada e em Brasília, praticando de forma descarada crimes
contra a saúde pública, que não resta mais dúvida alguma com relação aos atos do Bolsonaro em relação a essa pandemia. É um indivíduo que coloca em risco a população sistematicamente. E no mesmo dia, nós tivemos uma cena hilária, para não dizer insana. O presidente da República exibindo uma caixa de cloroquina para uma ema no Palácio da Alvorada, e que seus apoiadores podem até achar engraçado, dizer que isso é uma piada, mas essa cena compromete a imagem do Brasil mundo afora. Somos hoje uma verdadeira piada internacional por causa do nosso maior representante, que é o presidente da República. Na sexta-feira, tivemos dois fatos gravíssimos aí. O primeiro foi o governo que retirou as exigências de itens de identificação sigilosa das armas dos agentes da Força Nacional, dificultando aí o rastreamento dessas armas e das munições e beneficiando quem? Beneficiando as milícias e o submundo do crime, porque essa pauta é uma pauta dos milicianos e que o governo vai mostrando aí que está alinhado com os interesses do submundo do crime deste país. É algo tremendamente grave e que a população tem que ficar de olho e os agentes de segurança também. O segundo foi que o governo, através do Ministério da Justiça, criou um departamento para produzir dossiês contra os agentes públicos concursados que estão na campanha antifascista. Aqui o governo demonstra claramente que pretende instalar um governo de caráter policialesco e, portanto, fascista, inevitavelmente. A semana termina aí com o Bolsonaro relativamente calado, negociando na surdina a agenda econômica e a sua maioria parlamentar regada a muitas concessões ao Centrão. Quem te viu, quem te vê. Boa semana a todos, cuidem-se e contem comigo.